Não é novidade que depois de 3 temporadas resolvendo praticamente tudo na base da violência, Jack Reacher está prestes a entrar na fase mais diferente da carreira dele na série. E olha que isso não é força de expressão. Hey Geeks e Nerds, bem-vindos ao canal. A 4ª temporada de uma das séries mais populares dos últimos anos, Reacher, já tem data marcada, com um elenco praticamente novo, um spin-off chegando junto, e a Amazon já garantiu que a 5ª temporada vem por aí. E o mais interessante, dá pra sentir que essa vai ser a temporada mais diferente da série até agora. Nesse vídeo, eu vou trazer tudo o que já foi confirmado oficialmente, sem entregar nada da trama que estrague a experiência de quem vai assistir. Então relaxe que aqui não tem spoiler pesado, só o gancho para você chegar afiado no dia da estreia. Se você curte esse tipo de cobertura, já deixa o like e se inscreve no canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. No último vídeo que fizemos sobre a 3ª temporada de Reacher, falamos bastante sobre curiosidades que aposto que você não sabia, como o fato da série ser uma adaptação de livros do Lee Child, onde falamos também da adaptação anterior dos livros em filmes com Tom Cruise, que dividiu muitos fãs do livro e desagradou o escritor, mas que ainda assim, por causa que a maioria das pessoas que viram o filme não tinham ideia de que aquele filme era uma adaptação, o filme rendeu o suficiente para o segundo, apesar de ter tido algumas críticas negativas depois. O que surpreende muita gente do porquê o filme não agradou, além do fato de não ter adaptado um dos livros direito, era porque o Tom Cruise não era alto para passar aquela vibe de gigante e ameaçador como conhecemos, que inclusive levou a um dos fatos mais interessantes e malucos já falados no canal, de que apesar do Alan Ritchson, que interpreta o Reacher, ser um ótimo ator, ele quase perdeu o papel pelo mesmo problema que Tom Cruise tinha, altura. Aí você se pergunta, mas o Alan não tem 1,90 de altura? Ele não vai perder o papel por causa da altura. Bom, foi por isso que o Alan quase perdeu o papel, pois o escritor do livro queria um ator com a exata altura do Reacher, mostrado nos livros, mas tudo deu certo, já que era quase impossível achar atores com o mesmo porte físico de Reacher. Para não perder o foco do vídeo, e caso você queira saber mais sobre isso, eu deixei outro vídeo do canal que fizemos para vocês poderem ver, em que falei um pouco sobre a 3ª temporada e falei mais sobre alguns fatos e curiosidades de Reacher. Se você quiser olhar depois, vou deixar o link nos cards. Vamos começar pelo básico. A 4ª temporada estreia no dia 12 de agosto de 2026 no Prime Video e chega com os 3 primeiros episódios de uma vez só. Depois disso, o lançamento veio semanal, um episódio novo por semana até fechar a temporada completa no dia 16 de setembro. E esse dia 16 de setembro não é só o final da 4ª temporada, é também o dia em que estreia o spin-off Negan, que eu vou falar com mais calma daqui a pouquinho. Ou seja, a Amazon literalmente encaixou o final de uma série na estreia da outra, no mesmo dia. Para quem estava se perguntando por que demorou tanto para sair uma data oficial, as gravações começaram em meados de 2025 e só terminaram em setembro do mesmo ano. A pós-produção seguiu até março, o que ajuda a entender esse intervalo maior entre uma temporada e outra. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Até agora, a fórmula de Reacher era simples. Ele chega na cidade, esbarra numa conspiração e resolve tudo confiando na própria força e inteligência tática. Uma sequência quase confortável de se acompanhar. A 4ª temporada promete quebrar um pouco essa expectativa. Sem entrar em detalhes da trama como prometi, o que já foi confirmado é que logo no início da temporada, Reacher se vê diante de uma situação que ele não consegue controlar. E isso vira um peso que ele carrega durante toda a investigação. É a primeira vez que a série mostra esse lado mais vulnerável e questionador do personagem. Segundo o próprio Alan Ritchson, essa mudança de tom não significa menos ação. Pelo contrário, ele afirmou que essa é, nas palavras dele, a melhor temporada que já fizeram até agora, e que o roteiro trouxe a maior quantidade de cenas de ação já filmada na série, com cerca de 30 cenas espalhadas pelos episódios. Ou seja, mais suspense psicológico, mas sem abrir mão da porrada que a gente ama. A temporada adapta Gone Tomorrow, o 13º livro da saga escrita por Lee Child, publicado originalmente em 2009, que, diga-se de passagem, fez 27 livros no total.
E o ponto de partida dessa história já mostra por que ela é tão diferente das anteriores. Eu disse que não ia dar muitos detalhes, mas para satisfazer a curiosidade que eu sei que vocês estão a fim de saber, até onde sabemos, a introdução dessa temporada mostra tudo começando de madrugada, dentro de um vagão de metrô em Nova York. Richard está ali por acaso, junto com mais alguns passageiros, e repara em alguém que, pelo comportamento, ele interpreta de um jeito completamente errado. E a partir dessa leitura errada, ele se vê arrastado para dentro de uma investigação muito maior do que imaginava, com gente poderosa por trás, segredos que ninguém quer revelar e a cidade inteira virando um labirinto de perigo. Não vou contar o que acontece com esse alguém que o Richard observou e nem quem realmente está por trás de tudo, porque é exatamente esse mistério que sustenta a temporada inteira. Mas posso adiantar que o Richard não vai estar sozinho nessa. Ele se junta a Jacob Merrick, um policial de cidade pequena que também tem motivos pessoais para chegar até o fundo dessa história. O que dá para garantir é que esse ponto de partida já é o suficiente para colocar Richard e a gente também numa posição de dúvida que a série nunca tinha explorado antes. Como já virou marca registrada da série, cada temporada adapta um livro diferente e praticamente reiniciam em torno do Richard, onde só ele permanece. E dessa vez não é diferente. Alan Ritchson volta, claro, como Jack Reacher. Ao lado dele chega Christopher Rodrigues Marquette no papel de Jacob Merrick, o aliado que eu mencionei antes. Cydelle Newell entra como Tamara Green, uma detetive de Nova York que se junta à investigação, e uma curiosidade para quem leu o livro, essa personagem tem outro nome no material original, então já é uma pequena mudança em relação à obra de Lee Child. O elenco também traz Mark Blucas e Kathleen Robertson como John e Elsbeth Sanson, Kevin Corrigan como detetive Doherty, Kevin Welsman no papel de Russell Plum, além de Agnes Moe como Lila Ruth e Angun como Amisha Ruth. E uma curiosidade de bastidores é que mesmo que a história se passe em Nova York, parte das filmagens rolou na Filadélfia, coisa comum em produções desse porte, mas que sempre rende um comentário curioso para quem gosta de saber como esses sets funcionam. E aqui vem uma novidade que muda o que a gente está acompanhando. Pela primeira vez, o universo de Richard ganha um spin-off oficial chamado Negley. A série é centrada na Frances Negley, personagem que virou queridinha pelos fãs, de volta com Maria Stan no papel principal. A estreia acontece no dia 16 de setembro, o mesmo dia da final da quarta temporada que falei, e, diferente da série principal, disseram que todos os 8 episódios ficam disponíveis de uma vez só. Para não estragar parte da sua expectativa sobre esse spin-off, o que já foi confirmado é que Negley investiga a morte suspeita de alguém do passado dela, numa história bem mais pessoal e íntima. E tem um detalhe que vai animar quem gosta da conexão entre as duas séries. Alan Ritchson também aparece como convidado nesse spin-off. Dá pra sentir que a Amazon quer transformar Richard numa franquia de verdade, não só numa série isolada e colocar o final de uma temporada encostado na estreia da outra. Isso pra mim mostra que essa estratégia da Amazon pode ser descrita como uma jogada de mestre para manter a gente dentro da plataforma o verão inteiro. E se você estava com medo de curtir essa temporada e ficar na mão depois, como vem acontecendo na Amazon, pode relaxar. Antes mesmo da quarta temporada estrear, a Amazon já confirmou que as filmagens da quinta temporada de Richard começaram, garantindo a continuidade da saga mesmo após o término da quarta temporada e mostrando o empenho da plataforma com os seus fãs. Inclusive, recentemente foi divulgada uma imagem que mostra qual livro Lee Child e Alan Ritchson vão adaptar na quinta temporada, de nome Make Me, lançado em 2015. Esse é o 20º livro da saga. Nesse livro, sem dar muitos spoilers, o Richard vai investigar novamente outro mistério de desaparecimento, provavelmente de forma bem parecida com a segunda temporada. E para fechar com uma curiosidade que mostra o tamanho disso tudo, a terceira temporada bateu 54,6 milhões de espectadores só nos primeiros 19 dias, se tornando a temporada mais assistida de toda a história do Prime Video, atrás apenas da primeira temporada de Fallout. Ou seja,
A base de fãs só cresce e a Amazon sabe muito bem disso. No vídeo do ano passado, eu perguntei se a adaptação de Persuader iria trazer o melhor do Jack Reacher, e pelo visto, a resposta foi tão boa que a Amazon resolveu apostar ainda mais forte na franquia. Agora a pergunta é outra: será que o Reacher consegue se reinventar como um personagem mais vulnerável, sem perder o que fez a gente amar ele nessas 3 temporadas? Comenta aqui embaixo o que você está esperando dessa temporada. Se você já leu Gone Tomorrow e quer trocar ideia sem dar spoiler pra ninguém, e se você tá mais animado para a 4ª temporada ou pro spin-off da Negan. Eu quero muito saber o que vocês acham. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar aquele like, que isso ajuda muito o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo da gente, principalmente sobre o mundo geek. Até a próxima e valeu!